Bom dia, e hoje nós continuamos segundo Crônicas de 7 a 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para que possamos escutar a Tua palavra e essa palavra faça toda a diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 7. Deus aceita o templo como sua morada. Quando Salomão terminou essa prece, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto com sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, tanta era a glória que enchia o edifício. À vista do fogo que descia e da glória do Senhor que enchia o templo, toda a multidão de israelitas se prosternou com o rosto em terra sobre o pavimento, e prosternados puseram-se a cantar: Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. O rei e todo o povo ofereceram então o sacrifício em presença do Senhor. Salomão imolou 22.000 touros e 120.000 ovelhas. Foi deste modo que o rei e o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes mantinham-se em seus postos, igualmente os levitas com os instrumentos de música do Senhor, que Davi tinha mandado fazer para celebrar os louvores do Senhor, quando confiou-lhes essa função de cantar os louvores do Senhor, porque sua misericórdia é eterna. Os sacerdotes diante deles tocavam trombetas, enquanto toda a multidão dos israelitas mantinham-se de pé. Salomão consagrou a parte central do átrio, que está em frente da fachada do templo do Senhor, ofereceu ali holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que tinha feito não era suficiente para os holocaustos, oferendas e a gordura das vítimas. A celebração dessa festa, presidida então por Salomão, para todo o povo de Israel durante 7 dias, a multidão congregada desde a entrada de Emate até a torrente do Egito era enorme. No 8º dia, realizou-se a assembléia solene, pois tinham celebrado a dedicação do altar, assim como a festa durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, Salomão mandou o povo de volta para suas tendas. Estavam todos alegres e contentes por causa dos benefícios que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a seu povo de Israel. Acabara, pois, o rei, o templo e o palácio real, tinha levado a bom termo tudo o que tencionava fazer no templo do Senhor em sua própria residência. Durante a noite, o Senhor lhe apareceu. Ouvi, disse ele, tua oração, e escolhi este lugar para que seja o templo no qual me oferecerão sacrifícios. Quando eu cerrar o céu e não houver mais chuva, quando ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou quando enviar a peste contra meu povo, se meu povo sobre o qual foi invocado o meu nome se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar a seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei sua terra. Doravante, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar, pois para o futuro escolho e consagro esse templo para que meu nome nele resida para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nele para sempre. Quanto a ti, se andares na minha presença como fez teu pai Davi, se puseres em prática tudo o que prescrevi, se observares minhas leis e meus preceitos, elevarei o trono de tua realeza como prometi a teu pai, dizendo-lhe que jamais lhe faltaria descendente que ocupasse o trono de Israel. Mas, se vos desviardes de mim e negligenciardes os preceitos e mandamentos que vos prescrevi, para servirdes a outros deuses e render-lhes culto, então vos exterminarei da terra que vos dei e arrojarei para longe de mim esse templo que consagrei a meu nome, e dele farei para todas as nações pagãs objetos de fábula e de riso. Esse templo tão excelso será para todos os trauseantes um objeto de espanto. Eles dirão: como tratou o Senhor dessa maneira essa terra e esse templo? E responderão: é porque abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e se apegaram a outros deuses, prostrando-se diante deles e rendendo-lhes culto. Eis porque fez sobrevir a eles todas essas calamidades. Capítulo 8. Trabalhos públicos e culto. Ao cabo de 20 anos, Salomão tinha construído o templo do Senhor e sua própria residência. Reconstruiu também as cidades de Irã, lhe tinha dado, e nelas estabeleceu os israelitas. Em seguida, atacou Emate de Soba e se apoderou dela.
Construiu Tadmor, no deserto, e todas as localidades que serviam de entreposto na terra de Emate. Construiu Bet-Horon superior e Bet-Horon inferior, cidades fortificadas providas de muralhas, portas e ferrolhos. Construiu Balaate e todas as localidades que lhe serviam de entrepostos de aprovisionamento, as cidades para os carros, as cidades para a cavalaria e tudo quanto achou bom construir em Jerusalém, no Líbano, e em todo o território submetido a seu poder. Toda a população que tinha sobrevivido dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, tudo que não era de Israel, todos os descendentes desses povos que tinham ficado na terra sem que Israel tivesse podido exterminar, Salomão submeteu-os como pessoal de trabalho pesado, o que são ainda hoje. Nenhum israelita foi empregado nos trabalhos de Salomão como escravo. Foram seus guerreiros, chefes de suas tropas de eleição, comandantes de seus carros e sua cavalaria. Os contramestres do rei, colocados à frente dos obreiros, eram em número de 250. Salomão mandou buscar a filha do faraó da cidade de Davi para a residência que tinha construído para ela. Minha mulher, disse ele, não deve habitar na casa de Davi, rei de Israel. Essa habitação na qual entrou a arca do Senhor é um santuário. Então, Salomão ofereceu ao Senhor holocaustos no seu altar, que tinha construído diante do pórtico. Cada dia oferecia os sacrifícios prescritos por Moisés, igualmente aos sábados, nas neumesias e nas 3 festas do ano, festas dos ázimos, festas das semanas e festas dos tabernáculos. Conforme as disposições tomadas por seu pai Davi, impulsou as diversas classes de sacerdotes em suas funções, assim como os levitas em seus ministérios de louvar ao Senhor e no seu serviço cotidiano em presença dos sacerdotes. Finalmente, os porteiros para cada porta, de acordo com sua categoria, assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. Em nada se afastaram das disposições que tinha tomado com referência aos sacerdotes, aos levitas e aos que se relacionavam com os tesouros. Dessa forma, foi levada a eleito toda a obra de Salomão, desde a fundação do templo até seu acabamento. O templo do Senhor estava, pois, terminado. Então, Salomão dirigiu-se a Sion-Gaber e a Elata, nas praias do mar, na terra de Edom. Hirã enviou-lhe, por meio de seus servos, navios e marinheiros experimentados. Eles foram a Ofir com os servos de Salomão, e de lá trouxeram ao rei 450 talentos de ouro. Capítulo 9. A rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ouvindo falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo por meio de enigmas. Ela tinha um séquito considerável, camelos carregados de aromas, grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando da sua visita a Salomão, expôs-lhe tudo o que tinha no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas, e nada houve por demais obscuro que não pudesse solucionar. Diante dessa sabedoria do rei, à vista da residência que tinha construído para si, dos manjares de sua mesa, dos aposentos de seus servos, da habitação e veste de seus domésticos, de seus copeiros e seus trajes, dos holocaustos que oferecia no templo do Senhor, a rainha de Sabá ficou elevada de admiração. É, pois, verdade, disse ela ao rei, o que tinha ouvido dizer em minha terra a respeito de tuas obras e de tua sabedoria. Não queria dar fé a isso antes de vir e ver com meus próprios olhos. Pois bem, o que me tinham descrito não era sequer a metade de tua imensa sabedoria. Ultrapassas tudo o que soube de ti pela tua fama. Felizes os teus servos. Felizes esses servos que sempre estão diante de ti e ouvem tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te tomou como objeto de afeição e te colocou no seu trono como rei em nome do Senhor teu Deus. É por causa de seu amor a Israel e porque quer fazê-lo substituir para sempre que te fez rei, para que faças reinar o direito e a justiça. Em seguida, deu ao rei 120 talentos de ouro, grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Jamais se viram tantos aromas quanto os que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Hirã e os seus servos de Salomão, que traziam ouro de Ofir, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Com essa madeira de sândalo, o rei fez degraus para o templo do Senhor e para o palácio real, harpas e liras para os cantores. Nunca ainda se tinha visto semelhante madeira na terra de Judá. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá
com tudo o que ela sonhava ganhar, com muito mais do que ela havia trazido. Depois, ela retomou com seus servos o caminho de sua terra. Riquezas de Salomão. O peso de ouro que Salomão recebia cada ano era de 676 talentos, além do que eles traziam os mercadores e comerciantes. Todos os reis da Arábia, como os governadores locais, traziam a Salomão um tributo de ouro e prata. O rei Salomão mandou fabricar 200 escudos de ouro batido, para cada um dos quais utilizou 600 ciclos de ouro batido, e 300 pequenos escudos de ouro batido, para cada um dos quais empregou 300 ciclos de ouro. O rei colocou-os no palácio do bosque do Líbano. O rei mandou construir um grande trono de marfim, revestido de ouro puro. Esse trono tinha 6 degraus, com um escabelo de ouro fixado no trono. Nos 2 lados do assento havia encostos flanqueados por leões. 12 leões estavam colocados à direita e à esquerda nos 6 degraus, e não se fez um trono assim em nenhum reino. Todas as taças do rei Salomão eram feitas de ouro, e todo o vasilhame do palácio do bosque do Líbano era de ouro puro. Isso porque no templo de Salomão a prata não tinha valor, pois o rei tinha navios que iam a Tarsis com servos de Irã. Cada 3 anos a frota voltava de Tarsis, carregadas de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Dessa maneira, por sua riqueza e sabedoria, o rei Salomão avantajava-se a todos os reis da terra, e todos procuravam a sua presença, a fim de poderem ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha infundado no coração. Cada um lhe tinha trazido anualmente seu presente, objetos de prata, objetos de ouro, vestimentas, armas, aromas, cavalos e mulas. Salomão possuía cavalariças para 4.000 cavalos de carros e 12.000 cavalguras para cavaleiros, que ele colocou nas cidades onde estavam abrigados seus carros, assim como em Jerusalém perto de si. Ele dominava sobre todos os reis, desde Eufrates até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito. Graças a ele, a prata tornou-se em Jerusalém tão comum como as pedras, e os cedros tão numerosos como os sicômoros da planície. Era do Egito e de todas as terras que se importavam cavalos para Salomão. Morte de Salomão. O restante dos feitos de Salomão, dos primeiros aos últimos, está relatado no livro do profeta Natã, na profecia de Aias, de Silo, e nas visões do vizenteado a respeito de Jeroboão, filho de Nabate. O reinado de Salomão sobre todo Israel durou 40 anos em Jerusalém. Depois disso, Salomão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão sucedeu-lhe no trono. Sucessores de Salomão. Capítulo 10. O cisma das 10 tribos. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel se tinha reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nabate, estava nesse tempo no Egito, para onde tinha fugido para escapar ao rei Salomão. Soube disso e retornou. Tinham-no mandado chamar. Jeroboão e todo Israel vieram, portanto, dizer a Roboão: Teu pai nos impôs um jugo pesado. Alivia, portanto, essa dura servidão e esse jugo pesado que ele nos impôs. Nós seremos teus servos. Voltai, respondeu ele, a mim daqui a 3 dias. E a multidão se retirou. O rei Roboão aconselhou-se então com os anciãos que tinham cercado seu pai Salomão durante sua vida. Que me aconselhais vós, disse-lhes ele, a responder a esse povo? Disseram: Se tu te mostras bom para com este povo e dás atenção a ele, se lhes falas com benevolência, será teu servo para sempre. Mas Roboão negligenciou o conselho que lhe davam os anciãos, para por sua vez consultar os jovens de sua roda que tinham crescido com ele. Que me aconselhais vós, disse-lhes ele, a responder a esse povo que me pede que eu alivie o jugo imposto a ele por meu pai? Os jovens que tinham crescido com ele lhe responderam: Eis a palavra que terás para o povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, tu nos alivia. Tu lhes dirás assim: Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai? Impôs-vos meu pai um jugo pesado? Eu os tornarei mais pesado ainda. Ele vos castigou com açoites? Eu vos castigareis com escorpiões.
3 dias depois, Jeroboão, seguido de toda uma multidão, apresentou-se diante de Roboão, uma vez que o rei tinha dito: voltai a mim depois de 3 dias. O rei respondeu-lhes com dureza, desprezou o conselho dos anciãos e deu-lhes uma resposta no sentido do conselho de seus companheiros. Meu pai, disse ele, impôs-vos um jugo pesado? Eu o tornarei mais pesado ainda. Castigou-vos meu pai com açoites? Eu vos castigarei com escorpiões. Assim, pois o rei não escutou o povo. Era isso uma disposição divina para a realização da promessa que Deus fizera a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aias de Silo. A ver que o rei não os escutava, o povo israelita lhe fez essa declaração: que parte temos nós com Davi? Nada temos em comum com o filho de Jessé. Cada um para suas tendas, ó Israel. A ti compete cuidar de tua casa, Davi. E todos os israelitas voltaram para suas casas. Roboão só exerceu poder sobre os israelitas que ainda habitavam nas cidades de Judá. Enviou a Durã com as missões de aliviar os impostos, mas os israelitas o apedrejaram e ele morreu. Então, o rei teve que apressar em subir num carro e fugir para Jerusalém. Foi assim que se produziu a dissidência da casa de Israel, que dura ainda hoje. Capítulo 11. Reinados de Roboão e Abidias. De volta a Jerusalém, Roboão mobilizou as tribos de Judá e de Benjamim em número de 180.000 guerreiros escolhidos para atacar a casa de Israel e reentregá-la ao reino de Roboão. Mas a palavra do Senhor foi dirigida ao homem de Deus, Semeias, nestes termos: dirige-te a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os de Israel que habitam em Judá e Benjamim. Disse-lhes: eis o que diz o Senhor: de modo algum ireis fazer guerra a vossos irmãos. Voltai cada um para a sua casa, pois é por mim que esses acontecimentos se realizaram. Dostes a palavra do Senhor, renunciaram a atacar Jeroboão e voltaram. Roboão ficou, portanto, em Jerusalém, construiu cidades fortes no território de Judá, construiu Belém, Etã, Tícoa, Betzur, Odolã, Gate, Maresa, Sife, Adurã, Laques, Azeca, Saraá, Ailon e Hebron, todas cidades fortificadas situadas em Judá e Benjamim. Fortificou esses lugares, nomeou para eles governadores e neles estabeleceu depósito de víveres, óleo e vinho. Fez em cada cidade um arsenal de escudos e de lanças, fazendo delas verdadeiras praças fortes. Judá e Benjamim ficavam-lhe, portanto, fiéis. Os sacerdotes e levitas, que habitavam no território de Israel, vieram de todas as partes aderir a seu partido. Os levitas abandonaram suas terras e suas propriedades para irem habitar em Judá ou em Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os tinham destituído de sua função de sacerdotes do Senhor. Jeroboão, com efeito, nomeara sacerdotes para os lugares altos, para o culto dos bodes e dos touros que tinha feito. Após os levitas, todos aqueles das tribos de Israel que procuravam de coração o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecer seus sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus pais. Vieram assim reforçar o reino de Judá e reafirmar o poder de Roboão, filho de Salomão. Isso durou 3 anos, pois durante um triênio seguiram o roteiro traçado por Davi e Salomão. Roboão tomou por esposas Malaate, filha de Jarmute, filho de Davi e Abiaial, filha de Eliabe, filho de Jessé. Essa lhe deu à luz os filhos Jeús, Somorias e Zoom. Depois dela tomou por esposa Maaca, filha de Absalão, que lhe deu Abias, Etai, Ziza e Solomite. Dentre todas as suas mulheres e concubinas, Roboão teve mais predileção por Maaca, filho de Absalão. Teve 18 mulheres e 70 concubinas, e gerou 28 filhos e 70 filhas. Deu o primeiro lugar a Abias, filho de Maaca, na qualidade de chefe de seus irmãos, pois ele o destinava ao reino. Teve muita habilidade para distribuir todos os seus filhos pelas praças fortes, pelas diversas regiões de Judá e de Benjamim, assegurou-lhes uma pensão copiosa e deu-lhes muitas mulheres. E o capítulo último no dia de hoje, capítulo 12, declínio do reinado de Roboão. Estando seu reinado constituído e firmado, Roboão abandonou a lei do Senhor e todo Israel seguiu o exemplo. Durante o 5º ano de seu reinado, por causa dos pecados de Jerusalém contra o Senhor, Sesaque, rei do Egito, veio atacar a cidade. Com 1.200 carros e 70.000 cavaleiros,
inumerável exército de líbios, suquitas e etíopes o acompanhava desde o Egito. Apoderou-se das cidades fortes de Judá e chegou a Jerusalém. O profeta Seméias dirigiu-se a Roboão e aos chefes de Judá, que tinham concentrado em Jerusalém com a aproximação de Sesaque. Eis, disse-lhes ele, o que diz o Senhor: vós me abandonastes, e eu também vos abandono nas mãos de Sesaque. Então os chefes israelitas e o rei se humilharam e disseram-lhe: o Senhor é justo. Em vista desse ato de humildade, a palavra do Senhor foi dirigida a Seméias nesses termos: eles se humilharam e por isso não os destruirei. Vou dar-lhes em breve um meio de salvação. Minha ira não desencadeará sobre Jerusalém pela mão de Sesaque, mas eles terão que servir para que saibam distinguir entre o meu serviço e o serviço dos reis estrangeiros. Sesaque, rei do Egito, atacou, pois Jerusalém, levou os tesouros do templo do Senhor e os do palácio real, sem nada deixar. Levou especialmente os escudos de ouro que Salomão tinha fabricado. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os entregou em mãos dos chefes dos guardas à porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo do Senhor, esses guardas os levavam, e em seguida devolviam ao corpo da guarda. Portanto, em virtude de seu ato de humildade, a ira do Senhor apartou-se dele e sua ruína não foi total. Em Judá havia ainda coisas boas. Consolidou-se, pois, o rei Roboão reinando em Jerusalém. Contava 41 anos quando começou a reinar. Reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor tinha escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela estabelecer seu nome. Sua mãe tinha por nome Naama, a Amonita. Praticou o mal, não aplicando a seu coração a busca do Senhor. Os atos e feitos de Roboão, desde os primeiros até os últimos, estão relatados no livro do profeta Seméias e consignados com exatidão na do vidente Ado. A guerra entre Roboão e Jeroboão foi contínua. Depois disso, Roboão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abdias sucedeu-lhe no trono. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.